O Budokon é um sistema, tá? E dentro desse sistema a gente tem diferentes áreas, né? A gente tem o Budokon Jiu-Jitsu, Budokon artes marciais, né? Onde a gente tem que transitar para que você possa entender o sistema completo, você precisa transitar, né? Por esportes de combate, né? Por lutas. Então a gente passa pelo Jiu-Jitsu, a gente entende o Jiu-Jitsu, a gente passa ali pelo Muay Thai, né? A gente pelo striking, né? Então a gente passa por esse universo para entender de base, de deslocamento do nosso corpo, né? De transferência, de onde e como distribuição, a gente faz a distribuição da nossa força, de alavancas, né? De capacidade de mobilidade, de amplitude articular. Então, com tudo isso, a gente passa a entrar num outro lugar do currículo, que é o Budokon Mobilidade, que são esses o reconhecimento de padrões de movimentos a partir dessas 5 posições primárias. E aí temos o Budokon Mobilidade para aplicação, né, de esportes de combate, que são práticas de mobilidade pensando nas 5 posições primárias, mas voltadas para um trabalho mais atlético, né, e não só coreografado, não só expressivo, né, um trabalho de mais ativação, um trabalho de mais exploração de amplitude articular, para a gente trabalhar mesmo longevidade, principalmente se a gente está, né, lidando com atletas. A gente tem a sessão de Budokon Calistenia, né, onde a gente faz todos os tipos de exercícios e trabalhos, até dentro dos outros currículos, a gente passa a compreender onde existe a calistenia dentro das artes marciais, onde existe a calistenia dentro da mobilidade, né, e a gente faz um treino calistênico muito específico, né, para trabalhar força, para ganho de força, né. E a gente também tem, dentro desse currículo do Budokon, a gente tem o Budokon Yoga. O Budokon Yoga tem 2 séries, tá? Eu já sou registrada pelas 2 séries, a série 1 e a série 2. A gente já tem duas turmas formadas no Brasil, então são 60 pessoas, né, que já dão aulas de Budokon Yoga aqui no Brasil, inclusive a Clau é uma delas e o Pedro também. Então, para vocês entenderem, o Budokon Yoga, tá? A série primária de Budokon Yoga, bom dia, Pedro. A série primária de Budokon Yoga, ela é composta por sequências, né? Então, ela conta a história da batalha entre o guerreiro e o yogi. Então, na primeira sequência, a ideia é do descamar, né? Quando a gente entra ali num campo desconhecido, quando a gente entra ali num lugar de desafio, né? Uma batalha, só que a gente está rígido, a gente só tem uma única forma de olhar para aquilo, né? Então, nesse primeiro momento, na primeira sequência, existem muitas ondulações, né? De como e onde o movimento se inicia, a fim de quê? Para descamar, para tirar a pele rígida, tirar, né, o que está enrijecido no nosso corpo, a nossa forma de ver as coisas e abrir espaço para o novo, né? Abrir espaço para um campo de possibilidades. A gente entra na segunda sequência, a segunda sequência já é a batalha, né? E nessa batalha a gente divide a batalha por partes, porque na batalha da vida, no nosso dia a dia, nos nossos desafios, a gente simplesmente não resolve o desafio na primeira tentativa, né? A gente tenta uma vez, aí a gente leva uma rasteira, mas a gente não desiste, a gente tenta outra vez, a gente levanta da rasteira, a gente tenta mudar de direção, né? Muda a estratégia, às vezes não dá certo, a gente não desiste da nossa luta, da nossa batalha, a gente segue. Né? Então, na sessão 2, a gente vê ali uma batalha do guerreiro, né? Ele puxa o arco, ele dispara a flecha, ele se defende, ele se bloqueia, né? Então, depois que a gente passa por essa sessão, a gente entra na sessão 3. A sessão 3 é o do controle, né? É a sessão do orgulho. E ela mostra pra gente, porque ela é uma sessão bem curta, mas ela exige coordenação, ela exige foco, né? Ela mostra pra gente como a gente é orgulhoso, né? Como a gente não aceita errar, como a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e não no jeito que elas precisam ser, a gente quer controlar como as coisas precisam ser, né? E que às vezes precisa de tempo para a mente reconhecer, para o corpo reconhecer, né? Para que a gente possa, né, encontrar ali a coordenação que a gente precisa, encontrar o equilíbrio que a gente precisa, né? Então a gente acaba entrando na 4ª sessão da série primária de Budokon Yoga, que é a dança da unificação. E eu acho essa uma das sessões mais lindas, porque é um momento em que o guerreiro e o yogi, eles se unificam. E eles fazem uma dança muito linda. É um momento da nossa prática em que o guerreiro, ele
inclina, ele pausa, ele tenta pedir perdão, né, para o seu adversário, mas o seu adversário fala: não, eu não quero perdão, eu quero guerra, eu quero batalha, eu vou continuar lutando contra você. E mesmo assim, o nosso guerreiro ele não desiste, né? Entramos então na sequência do equilíbrio, porque de nada adianta a gente criar essa dança da unificação, unir guerreiro e yoga, se a gente não criar esse balanço, se a gente não criar esse equilíbrio. E a aula passada a gente trouxe até uns pedaços, uns trechos, né, dessa sequência, né? E aí depois que a gente equilibrou, a gente morre, né? A gente literalmente volta a gente não morre, desculpa, a gente volta a ser a nossa essência, a ser o que de fato a gente é, né? Volta para o nosso instinto mais primal, a gente volta a ser o animal. Então é uma sessão dos animais, né? Onde a gente brinca com os animais, a gente explora diferentes movimentos animais. E aí, depois disso, gente, a gente literalmente morre, morre mesmo, tipo morte mesmo, porque a gente vai estar exausto, cansado, né? Exige muito a sequência, exige muito do nosso corpo também, os movimentos dos animais. Então a gente fica exausto. E é nesse momento que a gente entra na última sessão, que é a sessão da morte e do renascimento. A ideia é que vire um ciclo, né? É quando a gente morre e bota para fora, deixa aí todas aquelas amarras, toda aquela forma rígida de ver as situações, de lidar com as dificuldades e adversidades, e a gente se abre para um novo, para um campo de pura potencialidade, de muitas possibilidades, né? Então essa história, essa narrativa, né, da série primária de Budokon Yoga, ela tem meu coração, né? Porque realmente ela conta meio que a nossa história da vida e como que a gente lida com os nossos desafios do dia a dia. Né? Se a gente é o tipo de pessoa que é muito orgulhosa, que quer passar por cima das coisas, né? Ou se a gente está em constante dança, tentando equilibrar, né? Ou se a gente está em constante batalha o tempo inteiro. E vocês vão perceber isso ao longo da sequência dos movimentos e como o corpo de vocês vai criando cada vez mais fluidez, tá? Eu vou dar pra gente só 5 minutinhos pra gente se movimentar, abrir o corpo, tá? E aquecer para se preparar para a nossa sequência de Budokon Yoga. Vamos lá, musiquinha. E vai ser bem introspectivo. Hoje eu quero que vocês façam uma aula de forma lenta, né, com bastante atenção aos detalhes. Isso, vamos lá. Oi, bem-vinda. Acabamos de começar, estamos aquecendo o nosso corpinho. Hoje a gente vai fazer uma aula de Budokon Yoga. Você vai conhecer esse currículo agora. Deixa eu tirar aqui para você. Tem. Pensa em todas as articulações do seu corpo, punhos, ombros. E vamos pensar como que a articulação se movimenta.
Mais um minutinho. Bom, vamos lá. A gente vai iniciar em 6A, todo mundo sentado sobre os calcanhares. Um detalhe importante, né? Quando a gente fala de Budokon, a gente está falando de uma prática mais atlética. Então, a gente quer trabalhar força, energia, ativação, né? A gente quer trabalhar a calistenia dentro da nossa prática de yoga. Mas isso vai depender de cada um de vocês, tá? Hoje eu não estou 100%, eu não vou dar toda a minha força, a minha energia, mas eu vou dar, de fato, a minha expressão, né? Eu vou dar, de fato, o meu alinhamento, né? Então, traga atenção para o que e como o seu corpo consegue compreender o que ele é capaz de fazer. Vamos lá, todo mundo em 6A. Mãozinha sobre as coxas, olhos fechados, face tranquila. Aqui só cria uma mentalização, né? Mentaliza aqui um universo desconhecido, um campo de batalha que você desconhece. E se visualize bem ali no meio daquele campo de batalha e tudo à sua frente parecendo fazer sentido. Mesmo em meio ao caos, você sabe que dali existe uma saída. Existem vários caminhos para você escolher, existem várias pedras também que vão impedir que você faça o caminho que você deseja. Mas ao longo dessas pedras, ao longo desses caminhos, desses empecilhos, você vai se descobrindo, você vai se reinventando, você vai se conhecendo cada vez mais a fundo e você vai se abrindo para o novo, abrindo para aquele campo, vai conhecendo cada vez mais aquele espaço e vai encontrando as suas saídas, os seus caminhos. E a gente vai saudar e honrar a nossa força interna que nos permite lutar e o nosso yogi que nos traz sempre de volta com a mente e o corpo mais presente e sempre em processo de expansão e evolução. Mão direita e mão esquerda se unem, a gente leva as mãozinhas em direção ao solo, descemos e todos nós falamos us. Retornamos, mãozinhas ao centro do coração, flexionamos a frente, namastê. Então vamos lá, a gente vai deslizar a nossa mão direita lá para frente, estica, desliza a mão esquerda lá para frente, um pouquinho mais ou menos na linha dos ombros, um pouquinho mais afastado, tá? A gente arredonda vértebra por vértebra, queixo no peito aqui. Arredonda, 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 até que os seus ombros alinham com os punhos. Quando os ombros alinharem com os punhos, a gente vai esticar a perna direita, flexiona o pé, e estica a perna esquerda, entrando aqui numa prancha. Sustenta nessa prancha, estabiliza, traz o queixo no peito, empurra as mãos, protrai as escápulas e vai arredondando vértebra por vértebra, criando uma extensão aqui e levando por último seus calcanhares no chão. Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Se os calcanhares não encostarem no chão aqui, ó, dobra um pouquinho os joelhos. Mas a ideia é que você empurre as mãos e afaste o solo do seu corpo, tá? E vai levando o seu peito em direção às suas coxas. E aqui a gente vai fazer 3 ondulações. A gente eleva os nossos calcanhares, traz o cóccix em direção ao umbigo, o queixo no peito, arredondamos vértebra por vértebra até que os ombros alinham com os punhos. Quando os ombros alinharem com os punhos naquela prancha alta, passamos a descer com o quadril controladamente, devagar. Se aqui pegar a lombar, contrai o bumbum para aliviar, rola os ombros para cima, para trás e para baixo e as coxas saem do chão. Abre o peito, inspira, cresce e expira, queixo no peito, empurra as mãos, protrai as suas escápulas, cachorro olhando para baixo. E de novo a gente eleva os calcanhares, traz o cóccix em direção ao umbigo, queixo no peito, arredonda, 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 ombros alinham com os punhos e devagar controla a descida do quadril. Observa aqui o que acontece no corpo, quais são os espaços que se abrem. Inspira, expande, olha à frente. Expira, recolhe, queixo no peito, protrai, empurra as mãos. Cachorro olhando para baixo, lembrando que o calcanhar é sempre o último a descer. Faz um movimento bem lento, tá? Vamos lá para o nosso último, a gente eleva os calcanhares.
Traz o cóccix em direção ao umbigo. Arredonda, 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 até que os ombros alinham com os punhos. E aqui a gente controla a descida do quadril. Boa. Desceu com o quadril, rolou os ombros para cima, para trás, para baixo, abriu o peito, inspira. E expira, recolhe. Essas são as nossas rolling waves, a fim de abrir o espaço na nossa coluna vertebral. Bom, agora a gente vai fazer um floating frog. Eu vou dar para vocês uma variação do floating frog, mas antes eu vou mostrar como que executa o floating frog. A gente quer, de fato, flutuar no ar, tá? Então aqui eu vou dobrar os meus joelhos, vou esticar os braços, né, levando o meu bumbum lá para trás. Eu vou dobrar os joelhos, vou pegar impulso, e quando eu pegar esse impulso, eu vou saltar, transferindo o meu peso para frente, tentando levar o meu ombro e o meu quadril mais ou menos na linha dos meus punhos, tá? Vou mostrar para vocês. Eu vou dobrar, eu vou saltar com os pés e eu vou voltar, tá? Então vamos primeiro brincar com isso. Não, evita pegar muito impulso e colapsar para trás, tá? Então, dobra um pouquinho. Lembra aqui que a gente precisa de firmeza na nossa base. A nossa base agora são as nossas mãos. Dobra os joelhos, pega impulso, flutua e volta lá para trás. A gente quer tentar manter ombros e punhos na mesma linha. Isso, tenta ir mais para frente. Mais para frente, aqui, lá. Mais, leva esse quadril mais para cima. Ainda mais, pega mais impulso. Fica com medo? Fica com medo, né? Dobra mais os joelhos aqui, Myron. Dobra mais, pega mais impulso e tenta flutuar. Quadril na linha dos ombros, na linha dos punhos. Isso, esse é o caminho. Tenta olhar, tenta não criar muito essa extensão com o pescoço, tá? Evita essa extensão aqui. Faz ele um pouquinho mais neutro, o olhar é para baixo. Para baixo e para frente, tá? Isso, melhorou. Boa. Cadê Pedro? Isso, Pedro. Boa. Bora, Nanda e Jaque. Tô de olho em vocês. Júlia, eu não consigo, tô cansada, não é isso que eu quero fazer não, não tô na vibe, tudo certo. Então, como que a gente pensa, né? Pensando aqui num trabalho calistênico, né? Como que a gente consegue trabalhar esse movimento sem que, de fato, a gente execute ele? Porque ele é um movimento difícil, né? Ele exige atenção a várias áreas do nosso corpo, começando pelos nossos punhos, tá? Então, por isso que no início da aula é sempre bom a gente dar aquela alongada nos punhos, né? Pensando na articulação. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho as mãos que empurram o solo, né? Estou colocando bastante aqui pressão sobre os meus punhos. Na minha coluna aqui está longa. Então, aqui, ó, num cachorro olhando para baixo, eu vou fazer demi-point com o meu pé. Atenção, isso aqui é um ponto muito importante, tá? É o demi-point. Isso aqui é como se fosse um movimento chave, assim, do Budokan, tá? Isso aqui é Budokan o tempo inteiro. A gente nunca vai estar assim, point, e nunca vai estar inteiramente assim, flex. A gente vai estar demi-point. Assim a gente trabalha toda a posterior e toda a parte, né, anterior do nosso corpo, como se a gente estivesse, ó, andando num saltinho. Tá? Então a gente vai tentar manter essa ponta. Por quê, gente? Porque daqui, ó, esse movimento, ó, é um movimento que permite que a gente, ó, dispare, né? Que a gente se desloque com mais facilidade. Enquanto o pé está plantado no chão, eu tenho mais dificuldade, ó, de movimentar. Eu preciso elevar esse calcanhar para transferir meu peso à frente, tá? Então, aqui a gente vai fazer um demi-point com o nosso pé direito, demi-point. E eu vou empurrar as mãos em direção ao solo enquanto eu elevo a minha perna direita. Eu tento aqui manter o meu quadril neutro, tá? Eu não abro o meu quadril para a lateral. Isso também é muito importante. Então, eu levo o meu calcanhar direito em direção ao meu bumbum. Eu elevo o meu calcanhar esquerdo e eu começo a recolher meu joelho direito para dentro do peito, criando aqui uma compressão. Olha a compressão aqui, ó. Comprimo, eu comprimo, eu comprimo, eu comprimo. Enquanto eu comprimo, eu estou empurrando as minhas mãos contra o solo. Eu estou afastando o solo. Estou criando aqui, ó, ativação das minhas escápulas, né? Então, ó, eu começo a comprimir, eu recolho o joelho, recolho em direção à minha axila direita. Eu continuo inclinando a frente, inclino. Eu inclino.
E aí eu vou pousar com o pé. Qual que é a tendência aqui, gente? Eu vou pousar com o pé e eu vou relaxar. Então, onde está o trabalho calistênico? Ativação, ó, eu empurro, eu crio protração, eu continuo transferindo o peso, ó, para frente, sem despencar. Eu elevo o outro pé, eu recolho e trago o pé em direção à axila e eu pouso com o pé, um do lado do outro. Isso. Então aqui a gente vai trabalhando com pressão, a gente vai trabalhando flexão do quadril, a gente vai trabalhando os punhos, os ombros, as escápulas, tá? Essa flexão que o quadril precisa. Vamos lá de novo, ó. Vamos empurrar para retornar. Percebe que aqui eu tô bem ativa. Ó, eu não tô descansando, eu tô, ó, empurrando, tipo um escudo. Eu inclino à frente, meus ombros passam a linha dos punhos, eu recolho um pé. Continuo empurrando. E vou esticar esse pé lá para trás. Continuo empurrando, não despenco aqui. Elevo meu pé direito e vou lá para trás, no cachorro, olhando para baixo. Bora, agora eu quero que vocês façam do lado oposto. Vou ver vocês. O pé direito se eleva. O pé esquerdo, se eleva, demi-point, traz o calcanhar em direção ao bumbum, eleva o calcanhar direito, joelho esquerdo para dentro do peito, arredonda as costas, queixo no peito, queixo em direção a esse joelho. Isso, pisa. Isso. Ativa aqui, inclina o peso mais para frente, empurra as mãos. Isso. Eleva esse seu pé direito. Isso, sente ele deslizar. Isso, continua empurrando as mãos aqui, lá. Empurra. Pisa com o pé do lado do outro. Tá? Então a tendência é a gente conseguir, agora vamos brincar com o saltinho, né? Fazendo isso, a gente começa a trabalhar todas as áreas do nosso corpo que a gente precisa para conseguir executar esse movimento de forma mais eficaz, tá? E até que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai conseguir flutuar com o sapo. Opa! Então brinca um pouquinho até flutuou e pousou com os pés do lado das mãos. Boa. Chegou aqui em Malasana, afasta os seus joelhos, abre o peito e inspira. Sente aqui a coluna longa, o peito se abrindo. E agora a gente vai flexionar o tronco à frente, mãos no chão. Alonga as pernas, flexiona o seu tronco à frente e vai caminhando. Os dedões apontam para dentro, os calcanhares apontam para dentro. A gente vai caminhando com os pezinhos um em direção ao outro. Isso. Chegou aqui, vamos fazer uma ondulação de novo, só que partindo dessa flexão, né? Nessa postura aqui da pinça. Os pés firmes, coxas ativas, a gente desenrola. Quando chegar na metade do caminho aqui, você pode sempre manter as mãos sobre as coxas ou usar as mãos aqui, ó, até para criar expressão. Eu gosto muito de usar as mãos, eu sinto as costas abrirem, tá? Então, daqui eu cheguei na metade do caminho, eu vou empinar o meu bumbum para trás, eu vou projetar o meu peito à frente, eu vou abrir as minhas mãos e eu vou descer com o peito sobre as coxas, ondulando a coluna inteira. Isso, e de novo eu desenrolo. Cheguei na metade do caminho, eu empino o bumbum, abro o peito e projeto o meu peito sobre as minhas coxas. Isso, lá da base da coluna vertebral até o topo da cabeça, sua cervical inteira. Mais uma vez, vamos fazer só mais uma vez. Desenrola. Isso, empina o bumbum, abre o peito e desce. Boa, agora a gente vai desenrolar completamente. Desenrola. Vai empurrando o seu quadril à frente. Isso, vai rolando os seus ombros para trás. Traz as mãozinhas aqui, ó, na sua lombar. Contrai o bumbum, empurra o seu quadril à frente e abre o seu peito. E a gente vai retornar, gente, ó. Eu começo a esticar minhas pernas, eu levo o meu bumbum para trás, dobro os joelhos e vou levando o meu peito sobre as minhas coxas. Isso, devagar, um movimento bem lento, trabalhando toda essa coluna. E eu levo as minhas mãos no chão. Boa. Daqui é mais ou menos o início, só que um pouquinho diferente, tá? Então a gente está com as mãozinhas no chão, os ombros vão passar a linha dos nossos punhos e os joelhos, ó, vão vir em direção
ao nosso peito. Eu elevo os calcanhares. Ó, aqui eu vou deslizar um pé para trás e deslizar o outro pé para trás, numa prancha ativa. Opção 1. Voltou. Opção 2 agora é você deslizar os dois pés enquanto você entra numa flexão. Então eu estou aqui, eu flexiono o meu tronco à frente, eu transfiro o meu peso para a frente, enquanto eu flexiono os meus braços e eu deslizo os meus pés para trás. Boa! Empurra as mãos, isso, flexão. Aqui, movimento assinatura Budokon, os pés flexionados, ajusta aqui as mãozinhas na altura das costelas, traz os joelhos para dentro do bumbum. O bumbum vai lá para o céu, dorso dos pés no chão. Isso. Daqui, ó, cóccix em direção ao umbigo. Eu começo a empurrar as mãos, eu começo a projetar o meu quadril para baixo, queixo no peito, eu desenrolo vértebra por vértebra e eu entro num cachorro olhando para cima. Isso, vamos fazer esse movimento só mais uma vez, ó, flexiona aqui, devagar e desce. Agora eu vou assistir vocês. Flexão com os pés, traz os joelhos para dentro do bumbum, dorso dos pés no chão. Isso, empurra a pelvis para baixo, desenrola vértebra por vértebra, empurra o quadril para baixo, empurra o quadril para baixo, quadril para baixo, quadril. Isso. Boa, essa é muito boa, tá? Esse movimento aqui, gente, ele é sensacional. Voltou, cachorro olhando para baixo. Todo mundo, eba, deu certo, cachorro olhando para baixo. Beleza, finalizamos aqui a sequência 1 da série primária de Budokon Yoga. Uma coluna muito mais aberta, abrimos o nosso campo de visão, entendemos, né, que tem muitos lugares, espaços que a gente não conhece, que precisam ser acessados, tá? Então, um corpo muito mais preparado, muito mais pronto e muito mais aberto para iniciar o que agora? A batalha. A gente entra agora no segundo capítulo, né, na segunda sequência da série primária de Budokon Yoga, que é a batalha em si. Então, a gente finalizou aqui, ó, num cachorro olhando para baixo. Vamos lá, a gente eleva o nosso pé direito, demi-point, mantém o quadril neutro, traz o seu calcanhar direito em direção ao seu bumbum e começa a elevar o seu calcanhar esquerdo. O joelho direito aqui comprime para dentro do peito, comprime bem. E a gente começa a arredondar de novo à frente, com o joelho bem comprimido para dentro do peito, até que os ombros alinham com os punhos e eu vou pousar com o meu pé direito entre as minhas mãos. Isso, vamos brincar com esse movimento lado direito, lado esquerdo. Ó. Eu vou empurrar as mãos aqui. Percebe o meu pé de trás, ó? Ó como ele está ativo. Eu empurro as mãos, eu recolho o joelho direito para dentro do peito e eu chuto o pé direito lá para o céu, levando o calcanhar esquerdo no chão. Pouso com o pé direito no chão. Mesma coisa lado esquerdo. Eu elevo o pé esquerdo lá para o céu. Eu trago o calcanhar em direção ao bumbum. Isso. Eu elevei o calcanhar direito e eu começo a comprimir o joelho direito para dentro do peito, a testa em direção ao joelho, tá? Eu arredondo as costas, eu arredondo, até que os meus ombros alinham com os punhos. Eu estou aqui bem comprimindo e eu pouso com o pé entre as mãos. Para retornar, mesmo esquema. Eu empurro, crio protração, recolho, queixo no peito, joelho no peito e chuto o pé lá para trás. E pouso com o pé em direção ao solo. Perfeito. Aí vocês vão sentindo aí toda a cadeia posterior do corpo de vocês alongar, né? Vamos lá. Eleva a perna direita, demi-point o seu pé, quadril neutro, traz o calcanhar em direção ao seu bumbum, elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito para dentro do peito, testa em direção ao joelho, arredonda, inclina a frente e pousa com o pé entre as mãos. Muito melhor, Yola. Isso aí. Perfeito. Chegamos aqui, a gente vai fazer ó, um punhadinho, um punho fechado com a mão direita e um punho fechado com a mão esquerda. Isso. A gente vai trazer o nosso punho cerrado direito em direção à nossa axila direita. Atenção aqui, o que a gente não quer? A gente não quer que o cotovelo vá para trás, tá? Então imagina que você já está buscando um arco e flecha aqui. O cotovelo aponta lá para o céu, está existindo aqui uma certa tração, né, de puxar. Agora eu vou dobrar o meu joelho esquerdo aqui, para quê? Para criar mais estabilidade na minha base. Se minha perna estiver muito aberta, eu perco estabilidade. Se eu dobrar, pensa aqui para quem faz Muay Thai,
né? A gente tem que ter uma base mais ou menos assim. Então, dobra o seu joelho. Se precisar, ó, traz ele um pouquinho para dentro, não tem problema. E aí aqui a gente olha para frente e eleva o tronco. Isso. Muito bem. Observa que a minha perna de trás está muito esticada, eu consigo dobrar ela mais para ganhar mais estabilidade. Meu quadril direito vai para trás e o meu quadril esquerdo vai para frente. Eu estou puxando aqui o meu arco. E eu vou retornar, tá, gente? Ó, eu vou levar as mãozinhas no chão, vou empurrar as mãos, vou trazer o joelho direito para dentro do peito e eu vou lá para o meu cachorro olhando para baixo. E eu quero que vocês façam o lado esquerdo. Isso, eleva o pé esquerdo, demi-point o pé, quadril neutro, isso, muito bom. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar direito, arredonda o joelho bem para dentro do peito, comprime, 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 comprime e pousa com esse pé entre as mãos. Perfeito. Não despenca no quadril aqui. Punhadinho com a mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhadinho com a mão direita, dobra o joelho direito, atenção para essa base. Isso, quadril esquerdo para trás, quadril direito à frente, olha à frente e eleva o seu tronco. Isso, sente aqui como se você estivesse puxando alguma coisa, tá? A gente está literalmente puxando, a gente não está inflando o peito, a gente está puxando, criando uma espécie de torção. E a gente volta, leva as mãos no chão e volta da mesma forma. Isso, boa. Seguimos, vamos lá. Direita, eleva o pé direito lá para o céu. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito para dentro do peito, a gente arredonda e pousa com o pé entre as mãos. Punhadinho, mão direita, ombro direito. Punhadinho, mão esquerda, dobra o joelho esquerdo, melhora a base, já começa a elevar o seu tronco aqui. Isso, elevou o seu tronco, puxa o seu arco, olha bem para o seu adversário, para o seu desafio, para o seu inimigo, para aquilo, né, que está tirando o seu sono e dispara a sua flecha, ó. Daqui, ó, o braço esquerdo vai circular por cima, o braço direito aponta para frente e o calcanhar esquerdo desce, o quadril esquerdo abre. Guerreiro 2. Vamos brincar aqui com essa transição, tá? O braço direito vai voltar em direção ao ombro direito, enquanto o braço esquerdo sobe e circula, o quadril aponta para frente. E eu dobro o meu joelho. Isso, vamos fazer de novo. Ó, eu puxo, eu disparo. Eu circulo, braço esquerdo sobe, vou esticando a perna de trás, levando o calcanhar de trás no chão, braço direito estica a frente. Joelho da frente dobrado, joelho direito dobrado, perna esquerda esticada. Mais uma vez, ó. Braço direito, braço esquerdo circulou, elevei o calcanhar, apontei o quadril à frente. Boa! Vamos lá, de novo, eu circulo e eu entrei num guerreiro 2. Vamos continuar a transição aqui. Myron, tenta virar de frente para mim, para você ver melhor, ó. Daqui, vira para mim você também, Ila. Daqui, joelho direito dobrado, perna esquerda esticada, a gente vai transitar pelo centro, ó. Quando o meu joelho da frente estiver dobrado, esse vai ser o braço que vai subir. Então, braço direito sobe, braço esquerdo desce e o meu calcanhar esquerdo entra. Percebe aqui que eu não mudo o eixo, tá? Eu vou cruzar as minhas mãos à minha frente e eu vou mudar a minha base, ó. Braço esquerdo subiu, braço direito desceu. Isso, eu alongo. Vamos fazer essa transição aqui. Braço esquerdo sobe, braço direito desce, aponto o calcanhar direito para dentro, eu cruzo as mãos, eu faço um double block para a direita, bloqueando o meu inimigo norte e sul, tá? Em todas as direções. De novo, a gente volta para o centro, cruza, double block. Boa! De novo, volta para o centro, tenta criar fluidez aqui, como se tudo estivesse interligado, tudo fosse o mesmo movimento. Double block. Voltamos para o centro, braço esquerdo sobe, braço direito desce, eu cruzo, double block, só para a gente não ficar sem fazer o lado esquerdo, tá? Ó, recolho a mão esquerda em direção à minha axila esquerda, o braço direito sobe, o calcanhar direito se eleva, o quadril aponta à frente, eu dobro o joelho e eu estou aqui, ó, no meu arqueiro. Eu puxo, eu disparo, e eu circulo. Dessa vez, o braço direito sobe, o calcanhar direito desce,
braço esquerdo vai lá para frente. Joelho esquerdo fica dobrado. Esquerdo. Isso. Vamos voltar, ó. Braço direito subiu, braço esquerdo entrou ao longo do meu ombro. Pou! E eu vou circular de volta para um guerreiro 2. Já transito para o centro, ó. Braço esquerdo sobe, braço direito desce. Cruzo, double block para a direita. Pronto, levo as mãozinhas no chão. O meu olhar acompanha a minha mão esquerda. E eu levo a mão esquerda para baixo. Aqui, ajusto o pé de trás. Eu levo o calcanhar, aponto o quadril à frente. Empurro as mãos. Levo o joelho direito para dentro do peito. E eu chuto o pé direito lá para trás. Levo o pé direito no chão. Mesma coisa lado esquerdo, galera. Ó, demi-point, pé esquerdo, você leva lá para o céu. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar direito, joelho esquerdo para dentro do peito, arredonda, arredonda, arredonda e pousa com o pé. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado com a mão direita, dobra o joelho direito e eleva o seu tronco. Puxa o seu arco, dispara a flecha. Circula, ó, braço direito sobe, calcanhar direito no chão, quadril direito abre, enquanto a gente estica o braço esquerdo lá para frente. Vamos transitar pelo centro? O joelho da frente está dobrado, quer dizer que o braço da frente sobe, o braço direito desce, calcanhar direito entrou, cruzei as mãos, double block para a direita. Vamos fazer a mesma transição agora para o centro. Braço direito subiu, braço esquerdo desceu, eu cruzei, double block para a esquerda, circulo os meus braços em direção ao solo, acompanho o braço direito com o meu olhar, elevo o calcanhar direito, apontando o quadril direito para baixo. Empurro as mãos, queixo no peito, recolho a perna esquerda e volto para o meu cachorro, olhando para baixo. Então, traz os joelhinhos no chão aí rapidinho. Então, vocês já fizeram a seção 2A, tá? Que nada mais é do que, né? O arqueiro foi lá, ele pegou o seu arco, ele disparou a sua flecha, né? Ele se defendeu, ele bloqueou, né, do adversário e ele se defendeu em todas as direções. Tá? Então, quando a gente finalizar, daqui, ele vai falar, vai olhar para o adversário dele e falar, pô, eu não quero continuar brigando. O adversário vai falar assim, cara, você acabou de iniciar, você acabou de entrar, agora é só a batalha daqui para frente. Então, o que ele vai fazer? Beleza, ele vai pegar a espada dele, ó, no kimono, vai manter o quadril baixo e vai entregar essa espada. Entrega. E aqui, ó, percebe que eu estou esticando o meu tronco à frente, criando uma extensão lateral do meu corpo. Ó, até estalei aqui minhas costas. A mãozinha direita desce, a outra acompanha. Pousei com a espada no chão. E eu recolho e eu retorno. Tá? É assim que a gente finaliza a seção 2A. Mas aí a gente vai entrar na seção 2B, porque a batalha continua. O adversário, ele quer continuar brigando, ele não quer saber de me entregar a espada. Ele quer continuar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, pou, só que quando a gente chegar aqui no double block, a gente vai ter um adversário vindo na nossa direção com uma rasteira. Imagina assim. Então, o que eu vou fazer? Ó, trabalhando bem essa mobilidade de quadril, isso aqui a gente usa, inclusive, para fazer uma queda no jiu-jitsu. Ó, eu começo a descer, ó. Eu desço, empurrando o meu adversário à frente. Observe aqui que nessa descida, os meus dedinhos do pé começam a subir, trabalhando aqui ó, a amplitude do meu quadril. Eu vou sentar. Quando eu sentar, a minha mão da perna estendida vai no chão. E eu vou ajustar a perna esquerda, Warrior's Bridge, criando aqui uma ponte. Eu vou recolher e eu vou subir de novo, ó. Então, vamos até esse ponto. Todo mundo no cachorro olhando para baixo. Isso. Devagar. Demi-point o pé direito, eleva o seu pé direito lá para o céu. Traz o calcanhar em direção ao bumbum, elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito, comprime bem, empurra as mãos e pousa com o pé entre as mãos. Boa. Faz um punhado. Mão direita, ombro direito. Faz um punhado com a mão esquerda. Mão direita, ombro direito.
Mão direita, ombro direito. Faz um punhado com a mão esquerda, dobra o seu joelho esquerdo, não esquece de dobrar esse joelho, isso. Puxa o seu arco, dispara a sua flecha. O braço esquerdo sobe, vai lá para trás, o braço direito vai lá para frente, o quadril esquerdo se abre. Isso, guerreiro 2. Transita para o centro. Braço direito sobe, braço esquerdo desce, cruzamos, double block. Double block para a esquerda. O adversário aqui, ó, ele vem com voador, ó. Eu empurro esse meu adversário, eu vou descendo num agachamento lateral para a esquerda. Eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo, eu vou descendo, vou apontando os dedinhos do pé direito para cima. Isso, vou abrindo aqui o leque do meu quadril. Pô, sentei. Assim que eu sentar, eu vou levar minha mão direita no chão. Eu circulo o braço esquerdo à frente e eu elevo o meu quadril. Boa. Eu retorno devagar, eu desço devagar, protegendo o rosto com a mão. Ó, eu posso pegar impulso aqui, eu vou voltar para aquele double block. Voltei para o double block. E aqui o adversário fala, meu filho, te dei uma rasteira. E você fala, não vai ficar por isso mesmo não. Pega a espada, só que dessa vez ao invés de entregar, a gente vai voar. Eu vou apontar o calcanhar direito para dentro e os dedos para fora. A minha espada agora, ó, eu vou esticar lá para a direita, lá para a direita, lá para a direita, lá para a direita. E eu vou transferindo peso para o pé direito e eu vou voar num Flying Warrior. Isso. O quadril se abre e a gente estica bem, segurando a espada aqui. Vamos lá, a gente vai retornar, gente. Dobramos o joelho direito, pousamos com o pé esquerdo lá para trás. O braço direito sobe, o braço esquerdo desce e a gente cruza double block. Boa! Daqui sim a gente vai entregar a espada para o adversário, ó. Peguei a espada, mantenho o quadril baixo, transito lá para a direita e eu estico, 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 estico e pouso com a espada no chão agora. Já voei, já tomei a rasteira. O braço esquerdo circula. Sobe, braço esquerdo no chão. Eu elevo o calcanhar de trás, eu empurro as mãos, joelho direito para dentro do peito e eu chuto meu pé direito lá para o céu. Piso com o pé direito no chão. Vamos lá, pé esquerdo se eleva, demi point, perna esticada, isso. Calcanhar esquerdo em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar direito, joelho esquerdo para dentro do peito, arredonda, arredonda, arredonda e pousa com o pé esquerdo entre as mãos. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado com a mão direita, dobra o seu joelho direito e eleva o seu tronco. Puxa o seu arco aqui. Dispara a sua flecha. Braço direito sobe e braço esquerdo estica lá para frente. A gente abre o quadril direito. Guerreiro 2. Vamos transitar aqui. O braço esquerdo subiu, o braço direito desceu. Eu cruzei as mãos. Double block para a direita. Boa, só que agora o adversário vai vir com tudo. O que eu vou fazer? Vou empurrar esse adversário, eu vou descendo num agachamento lateral para a direita. Isso, vou descendo, vou ajustando aqui os dedinhos do pé. Esquerdo apontam para cima. Trabalho essa amplitude aqui do quadril. A mão esquerda vai lá para trás. Eu vou rolar para a lateral externa do pé esquerdo e eu vou elevar o meu quadril. Boa! Protejo o rosto. Retorno. Aqui eu pego o impulso, vou voltar para aquele double block. Eu uso as mãos se for necessário. Ó, voltei para o meu double block. Vou voar lá para a esquerda. Pego a espada. Meu adversário não quer parar de brigar, não. Vou voar lá para a esquerda. Aponto o pé para a esquerda. Estico o braço esquerdo. Pego o impulso e transfiro o peso pro meu pé esquerdo. Isso. Abro bem o meu quadril aqui. Abre bem o seu quadril direito. Abre. Isso. Vamos retornar. Eu dobro o joelho esquerdo e eu pouso com o pé direito lá para trás. O braço esquerdo sobe, o braço direito desce. Eu cruzo as mãos. Double block para a direita. Boa. Daqui eu vou pegar minha espada e eu vou entregar para o meu adversário. Ainda pedindo paz, eu aponto o pé esquerdo lá para frente. Estico o braço esquerdo, estica a perna direita. Estica, estica. Estica, entrega, entrega, entrega. Coloca a espada no chão. Braço direito sobe, circula, acompanha o braço direito com o olhar. Mão no chão, eleva o calcanhar direito. Empurra as mãos. Cachorro olhando para baixo. Muito bem. Então já passamos aqui pela seção 2A
E 2B, a gente levou uma rasteira, não foi o suficiente, a gente subiu, a gente voou, e agora o adversário vai continuar querendo briga. Então, o que a gente vai fazer? Mudar nossa estratégia. O braço direito sobe, demi point. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito para dentro do peito, arredonda, arredonda e pousa com o pé direito entre as mãos. Faz um punhado, mão direita, ombro direito. Faz um punhado, mão esquerda, dobra o joelho esquerdo, eleva o tronco. Isso, puxa o arco, dispara a flecha, circula, guerreiro 2. Transita, braço direito sobe, braço esquerdo desce, cruza as mãos, double block. Empurra o adversário que está vindo com tudo. Isso, vai levantando os dedinhos do pé direito, vai sentando, vai circulando o braço direito lá para trás. Rola para a lateral externa do pé direito. Ajusta o seu pezinho esquerdo aqui para a base ficar mais aberta. Eleva o quadril. Isso. Recolhe, volta devagar. Mãozinha à frente do rosto. Dessa vez, de novo, a gente vai pegar impulso, subir, double block. Daqui a gente vai pegar a nossa espada e a gente vai voar. Eu pego a espada com a mão direita e eu vou voar lá para a direita. Transfiro o peso para a perna direita e eu vou. Boa, aqui eu estou num flying warrior, um guerreiro voador. Atenção, o meu adversário sabe que eu me protegi, né? Sabe que eu me defendi depois daqui. Então agora eu vou mudar de estratégia, eu vou mudar de direção. Então o meu quadril agora vai apontar para baixo. Entrei aqui num guerreiro 3. Eu vou chutar o meu pé esquerdo à frente e eu vou saltar sobre o meu ombro direito. Atenção, eu vou chutar o pé esquerdo e saltar sobre o ombro direito. Vamos brincar com esse movimento aqui. Isso, eu chuto o pé esquerdo à frente e eu salto sobre o ombro direito. Isso. Júlia, mas eu estou dando vários passinhos. Maravilha, que bom. Se você está dando vários passinhos, quer dizer que você está conseguindo criar um senso de estabilidade, tá? Então, chutou, saltou, estabiliza. Chutou, saltou, estabiliza. Mais um, chutou, saltou, estabiliza. Boa. Daqui, vai dobrando o joelho direito, vai deslizando as suas mãozinhas em direção ao solo. Desliza as suas mãozinhas lá para frente agora, E a gente vai descer em um chaturanga, devagar. Desce em 5, em 4, em 3, 2 e 1. Desceu completamente. Vamos lá, rolling wave. Flexão com os pés, joelhos para dentro do bumbum. Dorso dos pés no chão, cóccix em direção ao umbigo, desenrola vértebra por vértebra. Cachorro olhando para cima, inspira. Cachorro olhando para baixo, expira. E precisamos fazer o lado esquerdo agora. Então, dessa vez a gente eleva o pé esquerdo. Isso, traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar direito, o joelho esquerdo para dentro do peito. Antes mesmo de você inclinar a frente, o joelho tem que estar comprimido. Isso, pisou. Isso, boa, melhorou já. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado, mão direita, dobra o joelho direito, dá um passinho à frente se precisar para criar estabilidade, eleva o tronco. Isso. Puxa o arco. Dispara a flecha. Circula os braços, guerreiro 2. Isso. Braço esquerdo sobe, braço direito desce, cruzou, double block. O adversário começa a te empurrar. O adversário te empurra, te empurra. Isso, desce, aponta os dedinhos do pé esquerdo para cima. Isso, a mão esquerda já vai lá para trás, rola para a lateral externa do seu pé esquerdo e eleva o quadril. Boa, perfeito. Vamos retornar aqui e entrar no nosso double block. Pega impulso aqui, trabalha esse quadril. Se você desceu, você consegue subir. Isso, pega a espada agora com a mão esquerda e a gente vai voar lá para a esquerda. Voa para a esquerda, mantém o eixo do quadril. Voa, 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 voa. Abre bem o seu quadril. Voa, voa, voa. Transfere o peso para o pé esquerdo e voa. Isso, abre bem o quadril, abre, abre. Isso aí, galera. A gente vai mudar de estratégia, mudamos de direção. O quadril aponta para baixo, o quadril direito aponta para baixo, as mãozinhas na altura das costelas. Chuta o seu pé direito à frente e salta sobre o ombro esquerdo. Salta sobre o ombro esquerdo, isso. Boa! Já começa a lançar as mãozinhas no chão.
lança as mãos lá para frente e desce no seu chaturanga. Em 5. Isso, em 4. Desce, desce, desliza lá para trás. Desce, flexão. Isso. Isso, 2. E um rolling wave aqui. Flexão com os pés, joelhos para dentro do bumbum, solta os pés, desenrola vértebra por vértebra. Isso, Ila. Empurra o quadril para baixo, agora em direção ao chão. Isso. Abre o peito. Boa, muito bom. Cachorro olhando para baixo, galera. Boa! Traz os joelhinhos aí no chão. Muito bem. Bom, então a gente desconstruiu bastante essa sequência, tá? Ela não ficou tão fluida. Mas agora eu queria fazer a sequência 2, A, B e C com vocês no flow, tá? Criando ali a sequência de movimentos de forma fluida. Se vocês quiserem gravar para vocês assistirem depois, poderem praticar depois, agora é a hora, tá? Coloca a câmerazinha aí. E aí, depois que a gente fizer essa sequência, a gente entra na sequência 3. Não vamos finalizar a série primária inteira, né? Vocês sabem aqui, a maioria de vocês já sabem que a série primária normalmente é uma masterclass quando a gente faz. É uma aula bem longa, né? Então, fico feliz de já conseguir entregar pelo menos o 1 e o 2 para vocês e também se a gente conseguir o 3. Eu acho que a gente vai conseguir, tá? Então, vamos se encontrar todo mundo. Aliás, vamos fazer a sequência inteira. 1 e 2. 1 e 2, desculpa. Falei só 2, mas a gente vai fazer a sessão 1 e sessão 2. Então, a gente inicia aqui, ó, em 6A. Fecha os olhos, face tranquila, traz o seu olhar, né, para o início da sua batalha. O olhar para dentro, o olhar de iniciante, sem julgamento, se permitindo compreender as sensações do corpo, a oscilação da mente e se trazendo para o estado de presença ao aqui, ao agora. A gente vai iniciar a sessão 1 da série primária, tá? Se vocês perderem aí o flow, just come back, simplesmente volte, não pare, tá? Mão direita se desliza à frente, a mão esquerda desliza à frente, empurra as mãos, queixo no peito, protração escapular redonda vértebra por vértebra, ombros alinham com os punhos, flexão com os pés, estica a perna direita, estica a perna esquerda, prancha alta, queixo no peito, empurra as mãos, cachorro olhando para baixo. Daqui, eleva os calcanhares, traz o cóccix em direção ao umbigo, arredonda vértebra por vértebra, os ombros alinham com os punhos. Devagar, desce com o quadril, ondulação. Talvez aqui você sinta até um alívio maior desde o início. Ajustou ombros para cima, para trás e para baixo. Expira, o queixo no peito, empurra as mãos. Cachorro olhando para baixo. Calcanhares descem e já se elevam. A gente arredonda, queixo no peito, arredonda vértebra por vértebra. Ombros alinham com os punhos, devagar. Desce com o quadril. Abriu o peito, rolou os ombros para trás, inspirou. Expirou, queixo no peito, empurra as mãos, protrai. Cachorro olhando para baixo. Mais um, galera, leva os calcanhares, traz o cóccix em direção ao umbigo, arredonda, arredonda, arredonda. Ombros alinham com os punhos e devagar. Desce. Ajustou os ombros. E a gente recolhe, retorna. Cachorro olhando para baixo. Daqui, vocês têm ali a variação, né, do Floating Frog, ou vocês podem ir direto para o Floating Frog se quiserem. Flutuando e pousando com os pés ao lado das mãos. Isso. Afasta os seus joelhos, abre o peito, expande. Inspira. Na expiração, flexiona a frente, alonga as suas pernas, vai levando o peito em direção às coxas, vai caminhando os pezinhos um em direção ao outro. Daqui, ondulações, são 3, tá? A gente desenrola uma única vez aqui. Chegou na metade do caminho, empinou o bumbum, abriu o peito, expandiu e levou o peito em direção às coxas. Mais um, a gente desenrola, 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 desenrola. Empinou o bumbum, abriu o peito,
e leva o peito em direção às coxas. Dessa vez a gente desenrola completamente. Empurra o quadril à frente. Rola os ombros para trás, leva a mão na lombar aqui. Contrai o bumbum, empurra o quadril lá para frente. Abre o peito e devagar retornamos. Vai empinando o bumbum lá para trás. Dobrando os joelhos, projetando o peito em direção às coxas. Levando as mãos no chão. Daqui, empurra as mãos. Vocês têm uma variação se vocês quiserem. Eleva os calcanhares, flexiona os seus cotovelos e desce. Prono. Flexão com os pés, joelhos para dentro do bumbum. Dorso dos pés no chão. Cóccix em direção ao umbigo. Queixo no peito, empurra o quadril para baixo. Abre o peito e inspira. Cachorro olhando para cima. E arredonda. Cachorro olhando para baixo. Finalizamos a sessão. 2 ou 1A. 1. Vamos para 2A. Demi-point, o pé direito se eleva. Traz o calcanhar direito em direção ao bumbum. Eleva o calcanhar esquerdo. Joelho direito, recolhe, arredonda, 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 arredonda. E pisa com o pé direito entre as mãos. Faz um punhado, mão direita, ombro direito. Faz um punhado com a mão esquerda, dobra o joelho esquerdo, eleva o seu tronco, puxa o seu arco, dispara a flecha, circula os braços. Calcanhar esquerdo desce, braço esquerdo lá para trás, braço direito à frente. Braço direito subiu, braço esquerdo desceu, calcanhar esquerdo entrou, cruzamos as mãos, double block para a esquerda. Aqui a gente vai entregar a espada, é o início da batalha. Pego a espada com a mão direita, mantenho o quadril baixo, vou lá para a direita, eu entrego essa espada. Eu entrego, encontro aqui uma extensão lateral, entrego, pouso com a mão direita no chão. O braço esquerdo sobe, eu acompanho o braço esquerdo com o olhar. Mão esquerda no chão, calcanhar esquerdo se eleva, o quadril esquerdo se aponta para baixo, joelho direito para dentro do peito, protrai, e vamos lá, cachorro olhando para baixo. O pé esquerdo se eleva, demi-point o pé, traz o calcanhar em direção ao bumbum, elevou o calcanhar direito, joelho esquerdo para dentro do peito, arredonda, 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 arredonda e pousa. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado, mão direita, dobra o joelho direito. Eleva o tronco. Puxa o arco. Dispara a flecha. Circula os braços, circula. Guerreiro 2. O braço esquerdo sobe, o braço direito desce, o calcanhar direito entrou. A gente cruza as mãos. Double block para a direita. O olhar fica para a esquerda, tá? Pegamos a espada aqui com a mão esquerda. Calcanhar esquerdo entrou, apontei os pezinhos esquerdos lá para frente, estico a perna direita, estico o braço esquerdo, entrego a espada para o meu adversário. Crio aqui uma extensão lateral. Levo a mão no chão. Braço direito sobe, por cima, circula, desce. O calcanhar direito se eleva, quadril direito se aponta para baixo, joelho esquerdo para dentro do peito. Cachorro olhando para baixo. 2A, acabamos de finalizar. 2B, eleva o seu pé direito lá para o céu. Traz o calcanhar em direção ao bumbum, elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito para dentro do peito, arredonda, arredonda e pousa com o pé direito entre as mãos. Faz um punhado, mão direita, ombro direito. Faz um punhado, mão esquerda, dobra o joelho esquerdo, eleva. Puxa o arco, dispara, circula, guerreiro 2. Isso, transita, braço direito sobe, braço esquerdo desce, calcanhar esquerdo entrou, cruzamos double block. O adversário começa a vir, a gente empurra o adversário, descemos aqui num agachamento lateral, empurra o adversário, criando um escudo nas costas, eleva os dedinhos do pé direito, sentou, circula o braço direito lá para trás, ajusta o pé esquerdo e rola para a lateral externa do pé direito enquanto você eleva o quadril lá para o céu. Devagar, retorna, protege o rosto. Pega impulso aqui, ajusta o pé esquerdo se for necessário. Double block, já pega a sua espada com a mão direita e daqui a gente vai voar. Voa, eu transfiro o peso para a perna direita e voo. Voei para a direita, é isso aí. Daqui a gente vai retornar. Dobrei com controle. Pisei lá para trás. O braço direito subiu, o braço esquerdo desceu. Eu cruzei. Double block de novo.
Peguei minha espada aqui com a mão direita e vou entregar a espada para o meu adversário. Poxa, já tomei rasteira, já voei, já me defendi, então agora toma essa espada. Mão no chão. Mão esquerda acompanha. Eleva o calcanhar esquerdo, quadril esquerdo aponta para baixo, joelho direito para dentro do peito e chuta o seu pé direito lá para o céu. Leva o pé direito no chão. Pé esquerdo, eleva o pezinho esquerdo. Traz o calcanhar em direção ao bumbum, elevou o calcanhar direito, joelho esquerdo para dentro do peito, arredonda, 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 arredonda. Pousa com o pé entre as mãos. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado, mão direita, dobra o joelho direito, eleva o tronco. Puxa o arco. Dispara a flecha. Circula os braços. Guerreiro 2. Transita pelo centro, braço esquerdo sobe, o braço direito desce, calcanhar direito entrou. Eu cruzei as mãos. Double block. Percebe que o movimento aqui ele é contínuo, ele não para. O adversário está vindo, eu já estou descendo. Estou criando um escudo, agachamento lateral para a direita, eu elevo os dedinhos do pé esquerdo. A mão esquerda vai lá para trás. Olha o espiral aqui. Ajusto o pé direito, rolo para a lateral externa do pé esquerdo. Elevo o quadril. Retornei. Desci com o quadril. Peguei impulso, guerreiro 2. Double block. Subi. Aqui eu vou voar. Ó. Eu pego a espada com a mão esquerda. Aponto a espada lá para a esquerda. Transfiro o peso para a perna esquerda e eu vou. Abro bem o meu quadril direito. Aqui o adversário me ataca, eu me protejo, eu dobro o joelho. Eu piso lá para trás. Eu subo, transito pelo centro, double block. Poxa, adversário, queremos paz. Eu pego a espada com a mão esquerda, eu estico. Eu estico, eu estico, eu estico e eu levo no chão. A mão direita sobe, circula e desce. Eleva o calcanhar direito, empurra as mãos, joelho esquerdo para dentro do peito. Cachorro olhando para baixo. Finalizamos 2B. Agora vamos para 2C. Eleva o seu pé direito lá para o céu. Isso. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar esquerdo, joelho direito para dentro do peito. Arredonda e pousa. Mão direita, ombro direito. Mão esquerda, faz um punhado, dobra o joelho esquerdo, eleva o tronco. Puxa o arco, dispara a flecha. Circula, calcanhar desce, guerreiro 2. Transita, braço direito sobe, braço esquerdo desce. Calcanhar esquerdo entrou, double block. Ok. Daqui, vamos descer, ó, de novo. O adversário empurra a gente. A gente desce, desce, desce. Aponta os dedinhos lá pro céu. Isso, mãozinha direita no chão, Willa. Mãozinha direita. Isso. Ajusta o pé esquerdo, já eleva o seu quadril. Retornou. Pegamos impulso aqui, subimos no double block. Já pega a espada com a mão direita. E voamos. A gente voa, voa, voa. Só que agora, ao invés da gente defender, a gente vai mudar de estratégia. O quadril esquerdo aponta para baixo, as mãozinhas na altura das costelas, chutei o pé esquerdo, saltei sobre o ombro direito e na mesma hora eu já me lanço em direção ao solo. Descemos em 5, 4, 3, 2 e 1. Flexão com os pés, joelhos para dentro do bumbum, cóccix em direção ao umbigo, desenrola vértebra por vértebra. Cachorro olhando para cima, inspira. Cachorro olhando para baixo. Solta o ar. O pé esquerdo se eleva. Traz o calcanhar em direção ao bumbum. Elevou o calcanhar direito. Joelho esquerdo para dentro do peito. Arredonda e pousa. Faz um punhado, mão esquerda, ombro esquerdo. Faz um punhado, mão direita, dobra o joelho direito. Eleva o seu tronco. Puxa o arco. Dispara. Já circula o calcanhar de trás, desce. Guerreiro 2. Braço esquerdo sobe, braço direito desce, calcanhar direito entrou. Cruzamos as mãos. Double block. Isso daqui, desce, desce. Empurra o seu adversário. Empurra, empurra, empurra. Vai descendo, mão esquerda. Vai lá para trás, ajusta a perna direita, eleva o quadril.
Protege o rosto, retorna. Vamos pegar impulso aqui, gente. Peguei impulso. Double block. Vamos voar. A mão esquerda pega nossa espada e a gente voa. Lá para a esquerda, transfere o peso. Voa, abre, estica, expande. Vamos mudar aqui a nossa estratégia. O quadril direito aponta para baixo. Mãozinhas na altura das costelas. Chuta o pé direito, saltou sobre o ombro esquerdo e já lança as mãos lá para frente, descendo em chaturanga. Em 5, em 4, em 3, 2 e 1. Flexão com os pés, joelhos para dentro do bumbum. Cóccix em direção ao umbigo, empurra. O quadril em direção ao solo. Abre o peito, cachorro olhando para cima, inspira. Queixo no peito, empurra as mãos. Cachorro olhando para baixo. Chegou aqui, inspira. Abre a boca, solta o ar. E leva os joelhinhos no chão, postura da criança. Só para vocês integrarem um pouquinho. Sente o corpo responder. Sente a energia circular. Inspira aqui. E expira aqui. Pode deixar os bracinhos ou na lateral do corpo ou lá para frente. Veja como que o seu braço responde melhor. Se é em extensão ou se é em flexão. Inspira. E expira. Inspirando. E expira. Devagarzinho, gente, vamos desenrolando e vamos sentando sobre os nossos calcanhares. Arrasaram. Essa foi a sessão 1 e a sessão 2A, B e C da série primária de Budokon Yoga. Tá? Eu ia entrar na sessão 3, mas eu não quero trazer a sessão inteira nesses últimos 15 minutos de aula, tá? Porque eu acho que vale uma aula bem dada dessa sessão. Então, vamos começar a entrar na última sessão da série de Budokon Yoga, porque assim a gente prepara o nosso corpo para o nosso relaxamento final. É como se a gente tivesse já morrido depois dessa batalha e a gente reabre os espaços no corpo depois de uma grande luta, depois de um grande desafio. Tudo bem aí? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Estamos sentados sobre os nossos calcanhares. Só empurra as mãozinhas aqui à frente, ó. Protrai as escápulas, tira os joelhos do chão e desliza um pé à frente e o outro também. Sentou. Pronto. Daqui vamos começar a entrar em Navasana. E de Navasana, ó, a gente empurra o nosso adversário. Entrando aqui, numa canoa baixa, sustenta e desce completamente. Traz os calcanhares em direção ao bumbum, aponta os joelhos lá para o céu. Isso, mãozinhas próximas aos calcanhares. Inspira. Contrai o bumbum, expira, empurra o quadril lá para o céu. Inspira aqui. E expira aqui. Daqui eleva os calcanhares. E devagar, solta o ar, vértebra por vértebra. Traz os joelhos para dentro do peito e por cima da cabeça. E a gente vai fazer aqui um gancho. Pé direito atrás do joelho esquerdo, tipo na sessão do equilíbrio. A gente fez aula passada. A gente desenrola aqui, senta. E agora o pé esquerdo circula lá para trás. Boa. E eu vou ajustar aqui. O ponto muito importante, a gente entra nessa posição, mas é muito importante a gente entender aqui o quadril. Ó. Meu quadril esquerdo, ele vai apontar para frente e para baixo. Então eu tiro o quadril direito do chão, eu aponto o meu quadril esquerdo para frente e eu empurro ele para baixo. Tá? Vamos evitar isso. Tá? Mantendo o quadril neutro aqui. Vamos fazer algumas pulsações. Então eu abro o peito, eu inspiro e eu expiro, desço. Eu abro o peito, eu inspiro. Eu expiro, desço.
Mais um. E eu expiro, desço completamente. Eu fico aqui por algumas respirações. Inspira. E expira, sentindo peso contra o solo, a gravidade te empurrando para baixo, os espaços no seu quadril se abrindo, o seu tronco relaxando à frente. Daqui devagar a gente vai retornar. Retorna, retorna, retorna. Vamos levar o bumbum direito no chão e vamos trazer a perna esquerda de volta à frente. Navasana. Vamos descendo, 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 descendo. Daqui eleva os braços sobre a cabeça e alonga as pernas sobre a cabeça. Dessa vez o pé esquerdo faz um gancho atrás do pé direito. Isso. E a gente desenrola. Yes. Sentei, circula a perna direita lá para trás. De novo, gente, atenção para isso, tá? Quadril direito aponta para frente e empurra para baixo. Eu gosto, inclusive, até para empurrar para baixo, ó, dessa flexãozinha aqui. Porque eu tiro o joelho do chão e eu consigo posicionar bem onde o meu quadril tá. Aí depois eu só solto o dorso do pé no chão. Vamos lá, a gente abre o peito, solta o ar e desce. Abre o peito, solta o ar e desce. Mais um. Soltou o ar, desceu e ficou. Respira aqui. Percebe que a cada expiração o seu corpo relaxa mais. Talvez você sinta mais o peso do seu corpo contra o solo. Inspira. E expira. Devagar, a gente começa a retornar. Subimos. Leva o bumbum esquerdo no chão. Circula a perna direita à frente. Vamos lá de novo, Navasana. E descemos, 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 descemos. Circulamos os braços sobre a cabeça e levamos as pernas sobre a cabeça também. Aqui, ó, deixa os pés irem lá para trás. Se conseguir trazer a pontinha dos dedos dos pés no chão, ótimo. Vai flexionando esses dedos. Isso, levando o calcanhar lá para trás. Se não conseguir, mantenha o dorso dos pés no chão para alongar toda a parte da frente, né? Da sua canela. Inspira. E expira. Vamos devagarzinho levando os joelhos na direção das nossas orelhas. Na postura do homem surdo. Aqui, apenas pouse. Você pode segurar sempre a sua lombar aqui, se precisar. E bem devagarzinho a gente vai desenrolando com as mãozinhas na lombar, a gente desenrola vértebra por vértebra. E a gente entra aqui na postura do bebê feliz, a coluna inteira no chão, inclusive a lombar. A gente flexiona os pés, aponta os joelhos para baixo, segura as laterais externas dos pés, empurrando os pés e os joelhos para baixo. Levando a lombar para baixo e ajustando os ombros, um de cada vez, empurrando eles em direção ao solo. Eu inspiro aqui e eu expiro. Afasta mais os pés aqui, Myron. Então, os pés aqui não se encostam, isso, eles se afastam. Boa, vamos agora para a nossa torção, tá? Essa torção é meia complexa. Cruza o pé direito na frente do pé esquerdo. A mão direita vai segurar o seu pé esquerdo por trás do seu joelho direito. Isso. Então, ó, vamos de novo. Cruza o seu pé direito na frente do pé esquerdo. A sua mão direita estica e pega esse pé esquerdo. Isso, a gente vai levar agora o pé esquerdo em direção ao nosso bumbum. A nossa mão esquerda vai segurar o nosso pé direito, tá? Então, vamos de novo, ó. O pé direito cruza por cima do pé esquerdo. Mão direita segura por cima o pé esquerdo e a mão esquerda segura o pé direito. O pé esquerdo agora, ó, a gente vai levar em direção ao bumbum e leva o joelho no chão. Leva o joelho no chão, empurra esse joelho para baixo.
Isso. E agora, ó, estica a perna direita. Estica a perna direita. Estica essa perna direita, segurando o pé. O olhar em direção ao seu ombro direito. Isso, boa. Isso aí, Nanda. Inspira. E expira. Mais um. Isso. Vamos retornar devagar. Devagar, a gente retorna. Soltou as mãos. Dessa vez, o pé esquerdo na frente do pé direito. Isso, a mão direita vai segurar o seu pé esquerdo por cima e a mão esquerda vai segurar o seu pé direito. A gente vai trazer agora ó, o calcanhar direito e o joelho direito em direção ao bumbum e o solo. E a gente vai esticar a perna esquerda para a lateral direita. Estica, chuta o pé. Isso. Leva o seu olhar em direção ao seu ombro esquerdo. Inspira. E expira. Mais um. Boa, aí devagarzinho a gente vai retornando, retorna. Abraça esses joelhinhos para dentro do peito. Dá uma massageada de um lado para o outro. E daqui, meus amores, desliza as perninhas lá para frente, os pezinhos apontam para a lateral, mãozinhas ao longo do corpo, as palmas para cima, olhos fechados, face tranquila e aproveitem aqui um Shavasana muito bem merecido, depois de uma prática de yoga bastante intensa, de muito movimento, mas com uma narrativa bem clara, assim, dos espaços que a gente se permite abrir e acessar para explorar por universos desconhecidos, das batalhas que a gente lida ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, como a gente lida com elas, se a gente desiste, se a gente arruma algumas estratégias diferentes, se a gente desvia, e que a gente continua sempre com foco, com a meta, sempre com resiliência e sempre com aquele olhar, o olhar de principiante, o olhar de iniciante. Esquece toda e qualquer instrução aqui e só deixa o corpo integrar.
Shanti. Om Shanti. 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 Bem devagar, a gente começa a voltar para a nossa respiração. A gente vai sentindo o movimento do ar entrando, preenchendo os espaços, crescendo. E a gente vai sentindo com a expiração todo o resto daquele peso saindo do corpo. A gente passa a criar pequenos estímulos com as mãos, com os pés. A gente vai voltando, esticando, alongando os braços sobre a cabeça, cada um no seu tempo, da sua forma. Cada um no seu tempo, na sua forma, vai rolando para a lateral e vai encontrando a posição inicial, 6A, sem pressa. Mãozinha sobre as canelas. Olhos fechados, face tranquila. Que a gente sempre tenha uma mente de iniciante. Que a gente sempre se permita explorar por universos desconhecidos, se testar, encontrar as pedras e desviar, né, delas. Pensar sempre em diferentes possibilidades e estratégias naquele mesmo problema, naquela mesma situação. Sempre com foco, com persistência, com constância e com respeito ao processo. Vamos honrar a nossa força e o nosso yogi. Mão direita e esquerda se unem. Descemos. Mãozinhas ao centro do coração. Namastê. Obrigada, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, diferente das últimas que a gente tem feito, bem ligadas a jiu-jitsu, mas estava com saudade de praticar essa sequência. Então, eu gosto muito da narrativa, vocês sabem disso. Então, procura olhar, né, agora nessa semana, como que você lida aí com os grandes desafios, quão rígido você se faz, quão rígido você se sente, né, e quais são os caminhos que você toma na hora de lidar com os grandes impasses, né, se você é resistente ou se você começa a desviar, a voar por eles, né, a procurar diferentes rotas, tá? Um comecinho de semana, porque a semana oficialmente começa para mim hoje, depois dessa aula. Um comecinho de semana maravilhoso para vocês e a gente se vê semana que vem. Obrigado, muito obrigado. Beijo. Obrigada, Gil. E aí, amada? Já que a gente se vê domingo, hein? Ai, é verdade.